Fera, essa é a nossa aula sobre indução eletromagnética e vamos falar sobre a lei de Lenz. Vamos considerar um campo magnético e nesse campo magnético vamos colocar um condutor reto de comprimento L movendo-se com uma determinada velocidade V. Dentro desse condutor, obviamente, existem elétrons. Esses elétrons estão se deslocando com a mesma velocidade do condutor. Como os elétrons acompanham o movimento do condutor, eles ficam sujeitos a uma força magnética, cujo sentido é determinado pela regra da mão direita. Vamos colocar aqui, ó. Colocando os 4 dedos no sentido do campo magnético, ou seja, saindo do plano dessa tela, colocando o dedão na direção e sentido da velocidade, as partículas dentro desse condutor vão ficar sujeitas a uma força magnética. Quando positiva, essa força magnética aponta da palma para baixo. Em partículas negativas, eletrizadas negativamente, elas apontam do dorso da mão, ou seja, da parte de trás, das costas da mão, para cima. Então, um elétron aqui dentro vai ficar sujeito a uma força magnética verticalmente para cima. Isso pela regra da mão direita. Os elétrons livres deslocam-se para a extremidade superior do condutor, ficando a outra extremidade eletrizada com cargas positivas. Como nós podemos ver nessa animação, enquanto o condutor estiver se deslocando, eu vou ter elétrons sujeitos a uma força magnética para cima, se deslocando para a parte superior. Então a parte superior do condutor fica potencialmente negativa e a parte inferior fica potencialmente positiva. As cargas dos extremos originam um campo elétrico e os elétrons ficam sujeitos também a uma força elétrica de sentido contrário ao da magnética. A separação de cargas no condutor ocorrerá até que essas forças se equilibrem. Como no interior do condutor o campo elétrico não é nulo, tem-se uma DDP entre os seus terminais. Agora que sabemos que há uma diferença de potencial entre os extremos desse condutor, o que aconteceria se eu ligasse esses dois extremos com outro condutor? Então, pegando um condutor e ligando essas duas extremidades, nós teríamos movimentos de elétrons, partindo da parte superior para a parte inferior, que é o que chamamos de sentido real da corrente elétrica. Então, devido ao fato da existência dessa diferença de potencial, que nós vamos chamar de força eletromotriz induzida, e vamos representar pela letra E minúscula, essa força eletromotriz induzida induz o movimento desses elétrons. Então, se o sentido real dos elétrons é passando pelo condutor de cima para o condutor de baixo, o sentido real da corrente elétrica seria esse sentido daqui, seria o sentido contrário. Então, nós teríamos uma passagem de corrente elétrica, enquanto esse condutor estivesse em movimento, haveria a passagem de corrente elétrica nesse condutor. A força eletromotriz ela é medida a partir dessa expressão, força eletromotriz é igual a BLV, onde B é a intensidade do campo magnético, L é o comprimento desse fio e V é a velocidade com que ele se desloca. Lembrando, para que essa força eletromotriz induzida e, consequentemente, a existência da corrente elétrica, o condutor precisa estar em movimento. Por ser uma DDP, por ser uma diferença de potencial, essa força eletromotriz ela é medida em volt. Bom, vamos fazer um probleminha aqui. Um avião inteiramente metálico, com comprimento de 25 metros de largura, o L, é a distância entre as extremidades da asa, voa horizontalmente com velocidade de 540 km por hora. A gente vai transformar daqui a pouco esse quilômetro por hora em metro por segundo. Ele voa em uma região onde a componente vertical do vetor indução magnética terrestre vale B igual a 4 vezes 10 a menos 5 Tesla. Calcule a DDP existente entre as extremidades da asa. A DDP entre as extremidades, pessoal, é a força eletromotriz. Primeiro, antes de calcular a força eletromotriz, vamos transformar essa velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo. Para fazer isso, eu divido ela por 3,6. 540 dividido por 3,6 é 150. A força eletromotriz é dada por BLV, onde B é o campo magnético, L é o comprimento e V é a velocidade. Esse campo magnético é 4 vezes 10 a menos 5, está aqui. O comprimento é de 25 metros, coloquei aqui.
e a velocidade em metros por segundo é 150. Coloquei todo mundo no sistema internacional de unidades. Fazendo esse produto, 4 vezes 25 vezes 150 dá 15.000. Voltando algumas casas decimais, eu tenho 0,15. Se eu botar 5 casas decimais, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que essa DDP é de 0,15 volts. Então aprendemos a calcular a força eletromotriz que induz uma corrente elétrica num condutor em movimento de um campo magnético, beleza? Agora, pessoal, pela lei de Lenz, nós vamos tentar entender o sentido dessa corrente elétrica. Lenz enuncia que o sentido da corrente induzida é tal que ela origina um fluxo magnético induzido que se opõe à variação do fluxo magnético denominado indutor. Né? Lendo a lei dessa forma, ela pode até parecer complexa. Então vamos tentar diminuir essa complexidade com um exemplo. Eu tenho aqui dois casos. Um caso em que eu tenho aqui uma espira circular e eu vou aproximar um ímã pelo lado norte e depois eu vou afastar o ímã pelo mesmo lado norte. Eu vou pegar um ímã, primeiro eu aproximo e depois eu afasto. A gente já sabe que só existe corrente induzida, só existe força eletromotriz induzida se houver movimento do campo magnético. Então, pessoal, esse ímã, a partir do norte, ele induz, né? Ele projeta um fluxo magnético saindo do norte, ou seja, entrando na espira. O que é se opor a isso? Lenz disse que a corrente induzida é tal que se opõe à variação do fluxo. Ora, se eu crio linhas entrando na espira, o contrário é a espira criar linhas saindo dela. Então, se essa espira vai criar linhas saindo dela, esse lado da espira vai ser um norte e ela vai gerar, a partir da regra da mão direita, uma corrente que gira nesse sentido daqui, tá? Então, ela vai girar nesse sentido para que esse lado da espira tenha linhas saindo dela, para se opor à quantidade de linhas entrando. Beleza? O número de linhas entrando está aumentando, então ela cria linhas saindo para tentar anular esse processo. Beleza? Agora, o que aconteceria se eu afastasse o ímã? Bom, se eu afastasse o ímã, a quantidade de linhas entrando ia diminuir. Diminuindo a quantidade de linhas entrando, ela criaria mais linhas entrando para permanecer como estava. A ideia da espira é sempre permanecer como está. Então ela vai inverter o sentido da corrente elétrica para criar essas linhas que agora estão faltando nela. Beleza? Então, esse movimento aproximando e depois afastando vai inverter o sentido da corrente elétrica, mais ou menos como nós podemos ver nessa animação aqui, ó. Quando o ímã está parado, não tem passagem de corrente. Quando o ímã se afasta, eu tenho corrente elétrica num sentido, e quando o ímã se aproxima, eu vou ter corrente elétrica no outro sentido. Então esse movimento de aproximar e afastar o ímã vai gerar uma corrente elétrica que vai ficar constantemente mudando de sentido, beleza? Isso adotando a lei de Lenz. Bom, pessoal, vamos fazer um problema aqui. Determine o sentido da corrente elétrica induzida nas espiras em cada caso. Então vamos fazer parecido com o que eu propus agora há pouco. Eu tenho aqui um ímã, o polo norte está apontando para a espira, né? A espira está nesse plano aqui e eu estou afastando esse ímã. Ora, o polo norte ele gera linhas de campo saindo dele, ou seja, entrando na espira. Quando eu afasto esse ímã, eu estou diminuindo essas linhas que estão entrando na espira. Se eu estou diminuindo o número de linhas entrando, a espira cria mais linhas entrando para equilibrar, tá certo? Porque eu estou tirando o ímã. Colocando aqui a minha mão direita, se eu tenho linhas de campo entrando, ó, o sentido dos dedos aqui, ó, entrando na espira, a corrente elétrica vai girar no sentido do dedão. Então ela vai girar de R para Q para P. Então esse é o sentido da minha corrente elétrica. A minha corrente elétrica vai girar aqui nesse sentido horário, tá? R, Q, P. Usando a regra da mão direita. Agora, se eu afastar o ímã pelo sul, ora, o sul tem uma quantidade de linhas entrando no sul, ou seja, saindo da espira.
Quando eu afasto, eu vou gerar o mesmo fluxo para poder equilibrar. O fluxo de linhas igual, tá certo? Ó, quando eu afasto o ímã, na espira eu tenho um fluxo igual ao fluxo do ímã, tá? Agora, colocando a minha mão direita nesse outro sentido, né? Com os quatro dedos apontando para o fluxo magnético que está saindo da espira agora, né? Tá pulando para fora desse plano. Então eu botei os quatro dedos no mesmo sentido, ó, os dedos acompanham o sentido do fluxo que existe na espira, que é igual ao fluxo do ímã, que ele está se afastando. Se ele tivesse se aproximando, o fluxo seria contrário. Mas voltando ao problema, eu tenho aqui esse fluxo saindo da espira e o dedão vai apontar o sentido da corrente. Então a corrente vai apontar nesse sentido agora, PQR, que seria um sentido anti-horário. Beleza? Então fica essa dica, ó. Ímã se afastando, não importa de qual polo, a espira cria um fluxo igual ao polo que aponta para ela. Se o ímã estivesse se aproximando, a espira criaria um fluxo contrário. Dependendo do fluxo saindo ou entrando, você vai usar a sua mão direita. Os quatro dedos apontam para o fluxo, para onde o fluxo aponta. Esse é o apontando entrando, esse aponta saindo. E o dedão vai apontar para o sentido da corrente elétrica. Ok? Bom, pessoal, foi nossa aula sobre indução eletromagnética, sobre as leis de Lenz. Aqui tem a playlist completa de magnetismo, sugiro que assista todas. Gostou, curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com todo mundo, beleza? Aquele abraço.